A imunologia cognitiva, ela é o primeiro passo para tornar-se imune ao sofrimento. Você já percebeu que algumas pessoas parecem ser arrastadas pelos próprios pensamentos? Elas acordam preocupadas, passam o dia inteiro ansiosas, reagem impulsivamente, e muitas vezes nem sabem exatamente o motivo. É como se algo em sua mente, que não é a sua consciência, tivesse assumido o controle da vida. Na psicanálise existe uma ideia muito interessante. Freud ele observou que nem sempre somos governados pela razão. Grande parte daquilo que sentimos, desejamos e fazemos nasce em regiões inconscientes da nossa mente. Ou seja, nem sempre somos donos daquilo que acreditamos ser. Ideias, pensamentos, projetos, etc. Muitas vezes somos conduzidos por impulsos, conflitos, medos e desejos reprimidos e também por mecanismos de defesa que atuam silenciosamente dentro de nós. A neurociência moderna, ela por sua vez demonstra algo semelhante. Nosso cérebro, ele processa milhões de informações a cada segundo, mas apenas uma pequena parte chega à consciência. Grande parte das decisões que tomamos acontece antes mesmo de percebermos que estamos decidindo. Por isso, quando não conhecemos a nós mesmos, corremos o risco de viver no piloto automático. E aqui surgem os maiores problemas da vida moderna. A mente, ela começa a devagar, o pensamento ele perde direção, a atenção se dispersa. A pessoa está no trabalho, mas está pensando nos problemas de casa. Ela está com a família, mas está preocupada com o futuro. Está tentando descansar, mas está revivendo situações do passado. O corpo ele está presente, mas a mente está em outro lugar. Essa divagação constante produz desgaste emocional, produz ansiedade, produz sofrimento. Outro fenômeno comum é o automatismo. Quantas vezes você já se pegou fazendo algo sem pensar? Abrindo redes sociais automaticamente, respondendo de forma impulsiva, comendo sem perceber, comprando sem necessidade, repetindo comportamentos que prometeu inúmeras vezes abandonar. A filosofia antiga ela já alertava sobre isso. Para filósofos como Sócrates, uma vida sem reflexão é uma vida submetida às próprias paixões, uma existência conduzida pelos impulsos e não pela consciência. Quando perdemos a capacidade de refletir sobre nós mesmos, nós deixamos de ser protagonistas da própria história. E então surge a confusão sobre quem somos, confusão sobre o que queremos, confusão sobre os nossos valores e confusão sobre o sentido da nossa própria vida. Vivemos em uma época que oferece respostas para quase tudo, mas, curiosamente, cada vez menos pessoas sabem responder uma pergunta fundamental: quem sou eu? É exatamente aqui que começa a imunologia cognitiva, porque ninguém consegue proteger aquilo que não conhece. Assim como o médico precisa compreender o funcionamento do corpo para tratar uma doença, nós precisamos compreender o funcionamento da mente para enfrentar o sofrimento. Por isso, o primeiro passo é o autoconhecimento. O autoconhecimento não é simplesmente olhar para dentro, é compreender o próprio temperamento, reconhecer as emoções dominantes, identificar os desejos que nos movem, perceber nossos medos, compreender as nossas feridas emocionais e reconhecer nossos mecanismos de defesa. Enxergar com honestidade quem somos, sem máscaras, sem idealizações, sem autoengano, mas conhecer a si mesmo não basta. É necessário desenvolver a autorregulação, porque saber que existe uma tempestade dentro de você não resolve o problema. É preciso aprender a navegar por ela. A autorregulação é a capacidade de administrar pensamentos, emoções e comportamentos, conseguir sentir medo sem ser paralisado, sentir raiva sem se destruir, sentir tristeza sem desistir, sentir desejo sem perder o controle. Na linguagem da neurociência, isso significa fortalecer os sistemas cerebrais responsáveis pela atenção, pelo planejamento e pelo controle inibitório. Na linguagem da psicanálise, significa fortalecer o ego para mediar os conflitos entre os impulsos internos e a realidade, e também os valores que orientam a nossa vida.
na linguagem da filosofia, significa desenvolver prudência, sabedoria e domínio de si. Quanto maior for o autoconhecimento, maior será a sua consciência. Quanto maior a autorregulação, maior será a sua liberdade. E quanto maior a sua liberdade, menor será o seu sofrimento. Talvez seja exatamente isso que significa desenvolver uma verdadeira imunidade psicológica. Não eliminar a dor, não eliminar os problemas, não eliminar os conflitos, mas construir uma mente forte o suficiente para atravessá-los sem perder a própria humanidade. Porque a verdadeira imunidade cognitiva não é a ausência do sofrimento, é a capacidade de permanecer consciente, equilibrado e lúcido, mesmo quando a vida se torna difícil. E se você se identificou com esse assunto, se inscreve no canal, clica aí no joinha e é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima.